delegado Edson Moreira ficou publicamente conhecido por comandar a investigação de casos de repercussão nacional, tendo êxito em alguns deles e se rodeando de polêmicas em outros, como no mistério da morte de Elisa Samúdio. Hoje, no cargo de deputado federal e assumindo como norte a segurança pública, o delegado nos recebe para responder questões relativas à criminalidade, integração das polícias, intervenção no Rio de Janeiro, reforma penal, por que a política e, claro, o que de fato aconteceu no caso de Elisa Samúdio e o que justificou a condenação do goleiro Bruno e dos demais envolvidos, já que o corpo da vítima não foi encontrado. Tudo isso em 10 minutos e nem um segundo a mais. Como foi ser policial militar? Foi ótimo, porque sendo policial militar, eu já vinha das Forças Armadas, já tinha o costume com a vida militar, e é o seguinte: fui trabalhar nas rondas ostensivas Tobias de Aguiar, combate diretamente ao crime, quer dizer, o criminoso estava atirando e quando você menos esperava você respondia, então, quer dizer, o reflexo tinha que ser imediato. Foi muito bom, e a base praticamente da minha vida policial, que aprendendo a investigar e tudo mais, foi ser um policial militar. E como foi ser delegado da Polícia Civil? Delegado, você já vendo o que você passou na Polícia Militar, o que você via e o que você passava para a Polícia Civil e a Polícia Civil investigando, e também uma sede de ver filmes de espionagem, tipo 007, esses filmes de James Bond, isso, filme de ação, filme de investigação, eu olhei muito isso daí e eu olhava os detalhes. Chega uma época hoje, por exemplo, hoje eu vejo um filme, eu começo a ver um filme, eu já sei o final, eu já sei quem é o criminoso. Quer dizer, o ruim é isso, você perde aquela procura no filme, por exemplo, de você descobrir quem é o criminoso. Agora, você investiga tanto que mesmo com aquela montagem, uma coisa fora do normal, você fala assim, pô, aquele cara tem todo jeito de ser criminoso, de ser o autor do crime. Por que a política? A política foi uma, vamos dizer assim, me jogaram na política. Eu não queria ser político, me jogaram na política. De 2007 a 2010, houve uma perseguição muito grande comigo na polícia, por causa que as pessoas se sentiam incomodadas, pensando que eu queria ser o chefe de polícia. Então, quer dizer, eu estava incomodando quem estava na direção. E aí houve uma perseguição muito grande, em coisas inventadas sobre minha pessoa, que você vai ver, está isso também no Google, que lá sobre corrupção, coisas que não aconteceram, que acabou todo esse processo, foi tudo arquivado porque isso não aconteceu, na realidade não tinha. Essa perseguição me jogou na política. Isso é bom. Querem me tirar pela porta de trás? Não, eu vou sair pela porta da frente. Eu entrei pela porta da frente, vou sair pela porta da frente. Aí eu me candidatei e saí pela porta da frente. Qual é a sua opinião a respeito da unificação das polícias? É de suma importância. Eu acho que você investe 60% numa polícia, 40% numa polícia, ou 70% numa polícia, e uma puxa para um lado, outra puxa para o outro, não. Vamos uni-las, deixar mais forte. Que as duas separadas são mais fracas, quer dizer, mais fáceis de ser interceptadas. Quer dizer, unidas vão ficar mais fortes. A gente vai ter uma só academia, uma só formação, tanto para a parte preventiva como a parte investigativa. Vamos ter a troca de informações em tempo real. Antes que aconteça o planejamento do policiamento em tempo único, a troca de informações entre os policiais e uma inteligência única, tanto para a investigação, para a repressão, como para a prevenção, que isso é de suma importância. E a filosofia. Você quer usar farda, você vai para a polícia ostensiva. Quer fazer um estágio lá, fica. Você entra numa polícia, fica um tempo na ostensiva, depois você pode optar para ir para a investigativa ou continuar na polícia ostensiva. Muito bom, sinal. Excelente. O que o senhor acha da reforma penal e que pé ela está?
A reforma penal, no nosso país, tem sua importância. Porque é o seguinte, quem domina o país hoje e que sem nenhuma consequência é o crime organizado. Porque é o seguinte, o crime organizado, o criminoso, ele troca tiro na comunidade, ele não quer saber quem vai acertar. Ele não quer saber quem vai acertar, ele vai dando tiro em todo mundo. Agora a polícia tem que pensar duas vezes em quem vai acertar. E eles estão usando armamento de guerra. Você pega um fuzil 556, o HK-556, ou então o AK-47, é arma de guerra. É arma que você vê aí, aqueles guerrilheiros, aquele pessoal lá do Oriente Médio usando. Aqueles grupos que explodem prédio e tudo mais. E mata, é arma de guerra. Atirando no morro do Rio de Janeiro. Ou então, numa favela de madeira lá em São Paulo. Sem consequência nenhuma. Então, tem que se combater o crime organizado. Quebrar eles, tanto os líderes e como financeiramente. E pegar esse dinheiro do crime e investir em segurança e educação para recuperar o povo. Qual a sua opinião sobre a intervenção no Rio de Janeiro? Ela está mal planejada. Ela foi mal planejada. Estão desmoralizando as Forças Armadas lá. Se você pegar um histórico, desde o Itamar Franco, em 94, está se pondo as Forças Armadas no Rio de Janeiro. Sempre fazendo intervenção. E até agora está dando resultado. O Cabral usou as Forças Armadas para fazer aquelas ações espetaculares lá no Rio de Janeiro, tanque de guerra invadindo favela, criminoso subindo em caminhonete, mancando, tomando tiro. Mas voltou tudo de novo, porque os caras pegaram o antídoto. Porque o Cabral, na realidade, ele estava desviando dinheiro, roubou o Rio de Janeiro, quebrou o Rio de Janeiro, quebrou o Rio de Janeiro. Porque, como você vai recuperar o Rio de Janeiro? Aí você vê na plena festa de carnaval, o pessoal roubando, turistas sendo mortos, tiro para tudo quanto é lado, assalto para tudo quanto é lado da cidade. O crime tomou conta da cidade, então interviram na cidade, mas sem dinheiro, sem uma inteligência básica para você detectar quem são os chefes de quadrilha, prendê-los, etc. Tinha que fazer uma intervenção diferente. Tinha que intervir no estado todo. Mas o presidente foi covarde. Ele tinha que intervir no estado, tirar o pezão de lá. Não só na rua, tudo. Não só a segurança. É tudo. E aí administrar aquilo lá. Como? Chamar o Judiciário, chamar o Ministério Público, chamar a Ordem dos Advogados do Brasil. Ó, o jeito que está não pode continuar. Identificar os criminosos, pedir a prisão dos criminosos e fazer trabalho do quê? Pegar um a um. Fazer o serviço completo. E tirar aquele pessoal do meio da comunidade. Eles estão escondendo no meio da comunidade. Eles usam a comunidade de escudo. As milícias fazem extorsão aos moradores. Então, acabar com isso aí. Combater um combate firme. E do jeito que está. O exército lá, estão matando vereador lá, assaltando, tocando tiro no meio da cidade, roubando para todo lugar, matando todo mundo lá, e o exército não pode fazer nada. Põe tanque na rua, põe aquele pessoal com aquele armamento de guerra, que não pode ser usado. Não pode usar aquela arma de guerra. Você vai dar tiro de fuzil no meio da cidade? Não, no meio da cidade. Aquele tiro, o alcance útil de um FAL, a arma que o exército usa, é 1 km e 200 metros. 1.200 metros. O alcance útil do FAL. Se você pegar uma MAG, uma metralhadora, ou então uma granada, o estrago que ela faz, e os caras estão usando granada, eles estão soltando de granada e jogando granada no meio da cidade. O criminoso não tem consequência nenhuma. Então precisa acabar com esse negócio. Caso Bruno, crime sem corpo, realmente existiu? O caso Bruno foi um marco no processo penal brasileiro. A partir do caso Bruno, aquele homicídio sem corpo da engenheira no Rio de Janeiro, que foi morta pelos policiais militares. Não é do Belfort, não. Foi depois, é uma loura que foi morta
o carro dela foi achado, mas o corpo não. Ivanildo, acho que não, o Ivanildo, o homicídio sem corpo. O corpo do Ivanildo até hoje não foi achado, mas o pessoal está preso, está punido. E outros casos mais, se você pegar na jurisprudência, nos julgados do STJ, do STF, e está na revista forense brasileira, você vai ver que tem outros casos de homicídio sem corpo, que a partir de então começaram a usar mais o artigo 67 e o criminoso que pensava que escondia o corpo não ia para a cadeia, agora está indo. E o que condenou, no caso Bruno? A materialidade indireta e a investigação bem feita, ipsis literis, descobrindo desde da autoria intelectual até a autoria material. Chegamos ao final, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de participar. Foi um prazer enorme. Até a próxima.